Multiplicam-se assim as reações às medidas de austeridade anunciadas pelo Governo na sexta-feira passada. A verdade é que essas medidas não chegam, José Gomes Ferreira, e, como vimos na abertura deste jornal, vem aí ainda mais austeridade. Vem aí. Eu acho que o Governo devia ser premiado. Conseguiu a proeza de não agradar a ninguém, e está à vista. Não agrada a trabalhadores, não agrada a sindicatos e não agrada a patrões. Já vimos pequenas e médias empresas a dizer que não vão contratar ninguém. A própria CIP, o Presidente da CIP, diz que sim, senhor, que é interessante uma redução da taxa social única, mas apenas para o setor transacionável dos exportadores. Portanto, isto não agrada a ninguém, a não ser a meia dúzia de gestores de empresas de grandes empresas da Bolsa, que vão de facto receber muito dinheiro e ficar com muito mais dinheiro à sua disposição. De resto, não agrada a ninguém na sociedade portuguesa. Com a agravante de contas muito simples. Aumentar a taxa social única de 12% para 18% sobre todos os trabalhadores significa conseguir mais 2.800 milhões de euros. Desses 2.800 milhões de euros, 2.300 milhões vão ser devolvidos, entre aspas, aos patrões. Deixam de o pagar. Portanto, serve para compensar. Sobram 500 milhões para compensar um déficit cuja derrapagem este ano, 2012, vai em 1.200 milhões, pelo menos, se não se aproximar dos 2.000 milhões. Vamos lá ver. E no ano que vem não resolve nada da redução de 4,5% para 3% de déficit. Portanto, anunciou-se uma medida duríssima para o povo português que não resolve. Ao lado tem que aparecer um novo pacote de austeridade. Isto é matar definitivamente aquilo que poderia ser algum incentivo à economia ou não agravar mais as condições económicas. Portanto, é um erro económico, é um erro financeiro, é um erro político porque não foram calculadas as consequências e é um erro técnico do ponto de vista jurídico, que é outra questão que eu penso que estarás de ver esclarecida. Antes disso, antes de detalhar esse aspecto, o que estás a dizer é que aquilo que foi anunciado na sexta-feira não chega, como já percebemos. Como dissemos na abertura deste jornal, vem aí mais austeridade, novas medidas que deverão ser anunciadas ainda esta semana. Estamos a falar de quê? Uma subida do IVA, mais uma, por exemplo? Nós, na sexta-feira, curiosamente, ao início da tarde, projetámos o que seria necessário para resolver o déficit e dissemos em antena que poderia ser uma mexida de produtos por categorias de IVA, subindo em relação a alguns, poderia ser uma alteração de tabelas de IRS, poderia ser várias coisas. E quando veio esta comunicação do Primeiro-Ministro, alguns dos nossos interlocutores disseram, afinal a vossa previsão estava errada. Não está. Porque tem que haver um novo pacote de austeridade. Todas estas medidas agora têm que ser equacionadas para se resolver a falta de pelo menos 2.000 milhões de euros, pelo menos. E, portanto, os exemplos que damos, é incontornável que sejam medidas que venham a ser tomadas, porque senão não estamos a cumprir os critérios do déficit. No caso da aplicação desta medida em relação ao que tem a ver com a inconstitucionalidade, eu acho que a questão maior nem sequer é ver se há ou não falta de equidade no tratamento das várias categorias, por assim dizer, de portugueses segundo a sua condição profissional. Tem a ver com uma outra coisa. Em Portugal há na lei claramente dito uma classificação que é imposto. Imposto é o tributo que se paga ao Estado para o Estado gastar onde entender. Defesa externa, segurança, educação, saúde, estradas, o que for. Pagamento de polícias, tudo o que for. A questão que estás a explorar é a de saber se isto é um imposto ou não. É um imposto. É um imposto. Agora, a questão é, há aqui uma ilegalidade. O primeiro português que decida perguntar às instâncias que vigiam a legalidade das leis terá uma resposta positiva. Há aqui uma ilegalidade, porque um imposto é algo que se paga ao Estado para o Estado gastar onde bem entender. Uma taxa, que é a taxa da Segurança Social, é algo que se paga para ter algo em troca. Seja no caso de uma Câmara Municipal a aprovação de um projeto, seja no caso da Segurança Social para se ter um subsídio de desemprego, um subsídio de doença ou um subsídio ou um pagamento de uma pensão de reforma. Não é este o caso? Declaradamente não. O Primeiro-Ministro disse aos portugueses, vou usar este dinheiro para devolvê-lo aos patrões. E agora vem um pacote de austeridade que vai cortar ainda mais nos pagamentos sociais. Portanto, há aqui uma ilegalidade, mas não há volta a dar esta ilegalidade. Esta questão de saber se é um imposto ou não é importante, porque o CDS tinha dito que não concordaria com um aumento da carga fiscal. É importantíssimo. Subverteu-se o que é o pagamento para a Segurança Social, transformou-se num imposto puro e simples. No limite, o Governo, se quiser, vai diminuindo as nossas reformas até não pagar nada, nesta perspectiva. E, portanto, isto é tudo o que é ilegal. É ilegal, não há volta a dar a isto. Há uma expressão curiosa que é usada pelo antigo Ministro das Finanças, Bagão Félix, que já ouvimos neste jornal. Ele diz que estamos na indecência fiscal. É um classificativo dele, não está incorreto. Face ao que está a acontecer, não está incorreto.
Tudo isto é um contrassenso. Não foi calculado politicamente, não foi calculado economicamente, não foi calculado em termos financeiros e não foi calculado em termos legais. Desconfio que há algumas cabeças dentro do Governo que neste momento estão bem arrependidas. E preparem-se porque vem aí mais, não é? Pois, preparem-se porque vem aí muita rejeição a este pacote. Se alguma coisa foi feito no último ano e meio para andar para trás e nos aproximarmos da Grécia em vez da Irlanda, foi isto. Foi aproximar-nos da Grécia. E não foi por força da oposição, de sindicatos ou de gente que não queria austeridade. Foi o próprio Governo que acabou de dar a maior machadada naquilo que poderia ser o caminho em relação à Irlanda para nos afastarmos da Grécia. Andou para trás. E tocou apenas no mexilhão, como dizia este fim de semana Marcelo Rebelo de Sousa. Mais do que tocar no mexilhão, beneficiou grandes corporações que vivem protegidas, vivem em mercado de setores não transacionáveis, não estão sujeitos à concorrência, castigam-nos cada vez mais com aumentos de eletricidade, de gás, de combustíveis e outros por aí fora, e agora ainda têm esta benesse. Portanto, é tudo o que não se devia fazer. Este Governo entrou e decisores deste Governo disseram-me que o problema deste país era mais do que questão financeira e desacerto das contas públicas, era falta de mercado e falta de concorrência. Grandes grupos tinham capturado o Estado e tinham posto o Estado a pagar por bens e serviços que o país não precisava, para eles ficarem fora da concorrência, de andarem à luta uns com os outros para conseguir captar consumidores. É o pior que se pode fazer a uma economia. Entraram com vontade de combater isso, agravaram exatamente isso. Foi o que eles fizeram. Obrigado, José Gomes Ferreira. Vamos ter seguramente muita matéria para conversar nos próximos dias.